Natan, vamos falar um pouquinho dessa questão do anticristo islâmico? A gente não conseguiu aprofundar ali, mas bom, começou esse momento da grande tribulação, ele é uma figura muito importante nesse momento e o irmão tem uma visão interessante, diferente do padrão. Fala rapidinho pra gente sobre isso, por favor. Tá, bom, em primeiro lugar, o anticristo, essa interpretação do anticristo vir do islamismo, ela não é uma coisa nova, como muita gente pensa. Se você for observar, a gente vai ver João de Damasco, João Damasceno, que era um teólogo do 8º século, ou 7º século, aproximadamente, ele já tinha escrito sobre isso, falando sobre o anticristo vir dos descendentes de Ismael, né? Ele fala da mentira e do engano ismaelita, falando que o anticristo sairia de lá. Claro que ele se referia ao próprio islamismo em si. E ao longo da história da igreja, muitos teólogos, inclusive de vários segmentos diferentes, reformados, calvinistas, dispensacionalistas, muitos deles se propuseram a falar que o anticristo ele tinha que sair da região do Oriente Médio, principalmente da região ali da Síria ou Assíria. Então, essa visão de um anticristo do Oriente Médio, ela é muito antiga. Inclusive, o pensamento de que ele possa vir a ser um muçulmano é uma coisa que é defendida já há algum tempo. Embora as variações tenham acontecido ao longo da história da igreja, hoje em dia isso parece que está voltando. As pessoas começaram a associar os acontecimentos atuais com o que a Bíblia fala do anticristo. O que não é um fundamento muito bom, né? Porque a gente não deve interpretar a Bíblia à luz de acontecimentos que passam no jornal. E outra coisa que o pessoal faz que eu acho que é errado, embora eles estejam bem intencionados, é tentar estudar a escatologia islâmica para encontrar os paralelos na escatologia bíblica. O islamismo, ele é uma versão deturpada do cristianismo que Maomé conheceu. Então, Maomé, ele não entendeu bem o que era o evangelho. O evangelho que ele recebeu foi todo torcido. E ele, entendendo tudo errado, ele repassou isso aos seus seguidores. Então, a escatologia islâmica, consequentemente, ela é uma perversão da escatologia bíblica. É por isso que existem semelhanças, né, em relação a várias coisas. Mas eu acho uma tolice você procurar na profecia islâmica, na escatologia islâmica, qualquer tipo de coisa que possa validar a profecia bíblica, porque a única coisa que merece confiança é o texto bíblico. Então, eu acho que o processo ele tem que ser feito a partir das escrituras. E a interpretação que realmente vale a pena não é a gente ver a incrível semelhança que há entre a escatologia islâmica e a escatologia cristã, mas sim a gente conseguir identificar nos textos bíblicos as verdades que apontam para esta possibilidade. E, claro, as coincidências são gigantescas. Eu acho que não tem como ter qualquer outro tipo de escola de pensamento que seja tão bem representada pelas escrituras. Porque se você parar para pensar, há aspectos de religião, porque a gente sabe da presença, o título de falso profeta, né, que aparece, aspectos religiosos em toda a questão da manifestação do império do anticristo, e não existe, por exemplo, hoje em dia, uma religião que possa ser maior do que o islamismo. O cristianismo ainda é considerado a maior religião em relação ao islamismo porque a gente junta tudo, todos os segmentos, ortodoxos, as seitas, as heresias, qualquer tipo de segmento, a gente coloca num balaio só. Mas é 1,6, de 1,6 a 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo todo. E a religião islâmica ela tem todas as características previstas na Bíblia para o anticristo e os seus seguidores, como a misoginia não velada, a forma de se tratar as mulheres, a diminuição da mulher, né? Ter desprezo com aquilo que as mulheres querem, a obsessão pelo povo judeu, a tentativa de reconquistar ou conquistar a terra de Israel, a terra de Jerusalém, a predileção emblemática pela decapitação para com aqueles que dizem que Jesus é filho de Deus. Não é uma decapitação por questões políticas como na Revolução Francesa, não. O texto do Apocalipse fala que as pessoas que serão decapitadas por ordem ou por influência do anticristo, o serão por causa da sua fé em Jesus. É muita coincidência, aspas, né, que esta seja a única, não uma delas, mas a única religião do mundo que determina que a morte de quem diz que Jesus é filho de Deus tem que ser por decapitação. E é emblemático isso, né? Em outras palavras, assim, a grosso modo, né, de forma até irresponsável, sem a gente abrir os textos, sem provar por A mais B, mas apenas assim, deixando a curiosidade no ar, eu acho muito difícil que nos próximos 50 ou 100 anos surja qualquer segmento cultural, social, político, militar ou religioso que se encaixe tão bem no perfil previsto pela Bíblia como o islamismo para o anticristo.